Viva a Revolução! Olá, queridos amigos, sejam bem-vindos ao canal O Avatar do Reino do Sol. Esses são os programas O Avatar do Reino do Sol e Momento O Vigilante. Momento O Vigilante é um programa a quando eu dou uma palhinha, dou uma breve introdução a respeito do trabalho de vigilante, de segurança. Portanto, com a experiência que eu tenho de longos 30 anos, costumo passar aí para os colegas, os camaradas do Brasil, da Espanha, de Portugal, algumas noções pertinentes a respeito do trabalho de vigilante. Estou aqui na belíssima cidade de Cascais, no Cascais Shopping. Aqui tem uma grande equipe de segurança, né? Da nossa querida Strong Charon, empresa essa que eu trabalhei há alguns anos. Portanto, já está quase no horário de fecho, né? O continente já fechou, a nossa querida equipa da Paul Schroeder já fez os procedimentos de fecho e eu, inclusive, vou abordar o tema relacionado ao trabalho de vigilante em supermercado. Claro que algumas considerações poderão ser utilizadas para outros postos, mais especificamente para supermercado. Abordarei o tema que, em uma discussão entre o cliente e os colaboradores ou entre clientes, o que o vigilante deve fazer? Deve intervir de imediato ou deve esperar um pouco e intervir somente quando for indispensável a sua intervenção? Ponto de interrogação. Dom Carlos irá explanar essa questão. Antes, porém, vou tomar aqui a minha beer, a minha Heineken, a cerveja da Estrela Vermelha dos comunistas. Viva a Revolução! Nazdarovia. Tenho muita sede. Eu jantei lá na Quinta do Alcoitão, no Monte de Jeová. Aquela carninha estufada e arroz, molho, e fiquei com muita sede. Agora somente a minha Heineken para matar a minha sede. Depois iremos pegar a estrada rumo a Carnaxide, porque nos 2 próximos dias Dom Carlos terá trabalho lá no centro comercial, no World Trade Center. Voltando ao tema, pessoal, é comum, quer dizer, não é muito comum, né? É relativamente habitual alguns clientes em supermercado
iniciam uma discussão geralmente na Caixa contra a Caixa, contra a colaboradora da Caixa, e muitas das vezes elas, por não ter o controle psicológico adequado, muitas das vezes não ter um treinamento contínuo, né, adequado para momentos de crise, elas retrucam ou respondem de uma maneira que acresce a discussão. Às vezes também é nas sessões, né, no talho, na peixaria, na cafetaria. Como eu disse, às vezes acontece, e o vigilante em QAP total, ele ouve, né, as discussões, as palavras muito altas, trocas de insulto muitas das vezes. E aí acontece também que não é somente o cliente com o colaborador, mas às vezes é cliente contra cliente, né? Na fila, por questão de um passar à frente do outro ou por estar muito próximo. Ou seja, a discussão acontece, né? E aí, Dom Carlos super indica que o vigilante não intervenha de maneira precipitada, de maneira que não acalore mais, não acenda ou incendeia a discussão ainda mais. Por que eu digo isso? Porque você em QAP total, ao observar essa discussão, você deve observar que o cliente tem direito à reclamação até o momento que seja moderado. A partir do momento que exceda o moderado, aí sim, a intervenção do vigilante é pertinente e até mesmo obrigatória, né? Porque essa é a sua função, zelar pelos bens do cliente, pela integridade física dos colaboradores e clientes, pelo bom andamento, o bom ambiente cotidiano do seu perímetro, nesse caso da sua loja. Então, você tem que ter o senso, você tem que ter a maturidade de perceber que essa discussão está no nível moderado, então você não intervém. Por quê? Se você intervém em uma discussão que está moderada, o cliente se sente ultrajado, se sente pressionado, se sente desafiado, desrespeitado e acalora ainda mais a discussão e se volta contra você. Ou seja, a discussão que era entre dois intervenientes passa a ser 3. E aí é como você jogar gasolina em um pequeno fogo. Claro que o fogo vai aumentar. Por isso que não é indicado que você se precipite, que você intervenha em todo tipo de discussão. Você só deve, até por força de lei, intervir nas discussões que descambam para insultos, para ameaças, ou seja, discussões que ultrapassam o direito de moderado. O direito de reclamação moderado é o direito do cliente, mas quando ele ultrapassa,
esse limite, aí entra a ação do vigilante. Claro que o vigilante vai intervir de maneira muito cautelosa, educada, né? Vai se aproximar e vai dizer: senhor, desculpe, a funcionária está fazendo apenas o trabalho dela, ela já lhe explicou a questão e o senhor está sendo inconveniente em insistir e completamente desrespeitoso e causando um distúrbio no bom ambiente de trabalho da loja. E eu sou obrigado a adverti-lo que tal comportamento não é aceitável e o senhor, por favor, cesse a sua intervenção e guarde suas coisas nos sacos e, por favor, siga o seu caminho. Só isso que o vigilante deve fazer. Não deve pegar o cliente pelo braço, não deve ameaçá-lo, não deve ser grosso, não deve ser ameaçador, porque além de ser ilegal, tal comportamento, como eu disse, irá acalorar a discussão e descambar para mais insultos, ofensas e até ameaças. Quando o cliente já cometeu insultos, injúria, por exemplo, aí o vigilante irá comunicá-lo: senhor, o senhor está cometendo crimes do artigo 180, artigo 181 do CPP, e eu sou obrigado a adverti-lo que não será tolerado tal conduta e será acionada a força policial para a devida autuação. Então, você vai comunicar como agente da lei, que é como guardião das leis do CPP e da Constituição Portuguesa, para que o indivíduo cesse a prática do crime. Muitas vezes você também poderá orientar o colaborador para acalmar, arrefecer as respostas, para que cesse as hostilidades. Esse é sempre o objetivo do vigilante: cessar as hostilidades, pacificar a discussão. Então, muitos colegas, por não terem experiência, por se acharem obrigados, né, pelo cliente a intervir de qualquer maneira, acabam piorando a situação e muitas vezes sobrará para você. O cliente poderá processar você por coação, por ameaça, ou até mesmo, dependendo do cliente, poderá ameaçar pegar você à saída do trabalho. Ficará um clima ameaçador para você trabalhar naquele posto. Muitas vezes, quando isso acontece, o cliente vai pedir a sua substituição para evitar problemas. Então, você deve ter muito cuidado com as suas intervenções. As suas intervenções devem ser pontuais, devem ser somente nos momentos estritamente necessários. Você tem que ter o timing correto para intervir, para não piorar a situação. Portanto, lembre-se, o cliente tem direito à reclamação, desde que seja moderada. Quando ultrapassa o moderado, aí o vigilante intervirá, sempre no estrito dever da sua função e sempre no estrito parágrafo, artigo do CPP, e sempre no intuito de advertir o infrator para que ele cesse a prática da contraordenação, para que
tudo fique bem para ele, para você e para o bom ambiente da loja. Essa foi a minha explanação a respeito. Quando intervir em uma discussão entre o cliente e os colaboradores. Já expliquei que essa intervenção deve ser muito inteligente, deve ser exatamente no time correto para que você não acalore a discussão e só piore as coisas e aí tenhamos uma grande confusão na loja. Muitas das vezes essa confusão assusta outros clientes. Isso é tudo que o nosso cliente, o gerente, não quer, que os clientes se sintam assustados com essa discussão entre cliente, colaborador e o vigilante, porque isso assusta as pessoas, principalmente aos idosos, às mulheres e às crianças. É por isso que você deve ser um relações públicas, você deve ser um pacificador antes de ser um interventor. Mas é claro que no momento certo, nas ocasiões cabíveis, você deve ser um interventor, porque essa é a sua função como vigilante e segurança pela legislação da segurança privada, ok? Eu sou Dom Carlos, esse foi o Momento O Vigilante. Subscreva-se, compartilhe com os amigos e com os familiares. Viva a Revolução!